só, este ano, você acompanhou, teve redução de jornada, suspensão de contratos de trabalho. Daí vem a dúvida: como calcular o valor do 13º salário, hein? O repórter Gabriel Garcia está com a gente agora ao vivo e conversa com o advogado trabalhista para justamente tirar essas dúvidas, esclarecer como fica a situação do trabalhador nesse ano tão atípico, tão diferente, né, Gabriel? Boa tarde. E dúvida não falta, né, Lilian? Boa tarde para você, para quem está com a gente. O advogado trabalhista Rafael Lara Martins vai esclarecer essas dúvidas de você aí de casa. A gente está esperando sua pergunta. Vamos começar contando primeiro para quem teve contrato suspenso e jornada reduzida. O que muda no cálculo do 13º para esses trabalhadores? Boa tarde. Boa tarde. São duas situações bem diferentes. Quem teve o contrato de trabalho suspenso, naqueles meses em que ele não trabalhou pelo menos 15 dias, esse mês não conta como um mês trabalhado por 13º. E para aqueles contratos diminuídos, ou seja, reduzido a jornada e o salário, conta normalmente e ele recebe integral. Então, um empregado que recebe, por exemplo, R$ 1.200 por mês e ele teve contrato suspenso por 2 meses, cada mês, você pega 1.200 divide por 12, representa R$100. Menos 2 meses, o 13º salário dele vai ser de R$1.000. Rafael, tem dúvida chegando de casa? Dessa vez é do Virgílio Ribeiro, de Itapuranga. Virgílio disse que é encostado pelo INSS desde novembro do ano passado porque sofreu um acidente e desde então ele recebe pelo INSS. Ele tem direito ao 13º? O INSS já pagou o 13º salário, foi antecipado, as pessoas receberam 2 parcelas no decorrer do ano. Então ele já recebeu. Existe um projeto de lei para um 14º salário. Eu, sinceramente, não acredito que ele seja aprovado a tempo de fazer o pagamento. Antônio Rosa, de Nova Rama, pergunta: eu sou pensionista e assim que começou a pandemia eu recebi o 13º. 13º, eu tenho direito a receber agora? É o mesmo caso, ele já recebeu o 13º salário. Agora depende de aprovar a lei para ele receber o 14º. Rafael, muito obrigado pelas informações. Tem dúvida com você aí de casa? Manda pra gente que daqui a pouco o Rafael e eu continuamos nessa conversa para responder as suas dúvidas sobre o 13º salário e Lilian, sobre investimento nesse momento tão importante também, né? É importante saber o que fazer com esse dinheiro, né, Gabriel? Obrigada por enquanto. Então você aí de casa pode já participar, mandando sua dúvida, sua pergunta pelo nosso aplicativo, o QVT, ou então ainda pelo WhatsApp, 98564. 8564 é o nosso número para mensagens, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais, então tira mais dúvidas sobre 13º salário. E olha só, a segunda parcela do 13º deve ser paga até o dia 18 de dezembro. E a gente volta agora a tirar dúvidas sobre o pagamento do 13º, já que, como a gente viu na reportagem, a gente vem falando também, esse ano foi atípico, muitas pessoas tiveram ali mudanças nos contratos de trabalho, por isso eu volto a conversar com o Gabriel Garcia, que tem muitas perguntas ainda, né, Gabriel, que chegaram aqui pra gente, pessoas aí com dúvida em relação a como fica agora a situação do 13º. É com você. Galera de casa participando, já agradeço a sua participação. Vou responder o maior número de perguntas possíveis com o Rafael. Repasso as perguntas para o Rafael, que é advogado trabalhista que está com a gente. Rafael, Josenei de Goianira pergunta: trabalhei 10 meses sem carteira assinada. Eu tenho direito ao 13º? Olha, o 13º salário é um direito inerente ao empregado. E o empregado tem carteira assinada. Quando trabalha sem carteira, pode ser que é porque ele era autônomo ou estava trabalhando de forma irregular, numa fraude. Aí esse empregado que estava em fraude, ele tem direito ao 13º e à assinatura da carteira. Antônio pergunta: estou há 4 meses afastado da empresa e não recebi nada do INSS. Como é que eu faço para receber o 13º? Olha, primeiro eu sugiro ele procurar um advogado para entender essa situação dele não ter recebido pelo INSS. Agora, ele tem direito ao 13º proporcionalmente aos outros meses que ele trabalhou no ano e esses 4 meses ele tem que cobrar do INSS. A Carla, de Itapuranga, pergunta: diz que está recebendo a licença maternidade e quer saber se tem direito ao 13º. Essa pergunta tem direito ao 13º salário, sim. Quem vai pagar o 13º salário é o empregador, Carla. E depois ele recebe a parte que lhe cabe do INSS. O Reginaldo mandou: estou afastado da empresa onde trabalho por fazer parte do grupo de risco. Eu tenho direito ao 13º? Depende de como ele está afastado. Se ele tiver com um contrato suspenso, esse período não vai contar para o 13º. Se ele estiver em home office, em teletrabalho, aí ele tem direito sim.
sim. A próxima pergunta vem de Silvânia e quem mandou foi o Whindersson. Ele disse que está encostado recebendo auxílio doença desde setembro. Ele tem direito ao 10º nesses 4 meses? Esses meses que ele está pelo INSS, ele tem direito a 13º proporcional a ser cobrado do INSS. Os outros meses que ele trabalhou, ele tem direito proporcional do empregador. O Lucas Ribeiro disse o seguinte: está com o contrato suspenso durante 60 dias e teve informação de que a empresa onde ele trabalha vai parcelar o 10º em 6 vezes. Como é que funciona esse parcelamento? Ele pode acontecer nesse momento? Olha, esse parcelamento ele é excepcional. A lei só deixa parcelar em 2 vezes, sendo hoje o pagamento da primeira parcela e a segunda até o dia 20 de dezembro. Parcelar em mais vezes somente com uma negociação com o sindicato. E mesmo assim é discutível se pode parcelar daqui para frente ou se teria que ser antes dessa data. Degmar Duarte mandou também uma pergunta pra gente. Gostaria de saber se quem trabalha de autônomo tem direito ao 13º. Eu trabalho em fazenda e ainda não assinei a minha carteira. Degmar, se você for autônomo mesmo de fato, você só tem direito ao 13º salário se tiver previsto no seu contrato. Agora, se você estiver trabalhando como empregado sem carteira assinada, aí você tem direito ao 13º e tem direito de anotar a sua carteira de trabalho. Rafael, quem participa dessa conversa com a gente agora também é a Laura, que está assistindo o J1 e pergunta: quem é do Bolsa Família vai receber o 13º? O Bolsa Família tem uma regra muito específica e aí você precisa do regulamento do Bolsa Família para recebê-lo. Outra pergunta é da Kelly, aqui de Goiânia. Quem ficou com o contrato suspenso, o empregador vai descontar? Mas já que recebemos do governo esse mesmo valor, não irá pagar os meses que ficamos com a suspensão do contrato, por exemplo? Na verdade, não é um desconto, né? O empregador não retira. Ele só não conta como tempo de trabalho. O raciocínio dela é muito bom. Tem muita gente que defende que o governo deveria pagar o proporcional de 13º desse período, mas isso precisaria de lei. A Mariana também está com a gente nesse bate-papo e ela diz: meu contrato foi suspenso por 8 meses, mas eu trabalhei normalmente nesse tempo. Como fica o pagamento do 13º? Olha, é estranho o que ela está falando, porque não se pode trabalhar com contrato suspenso. Isso é uma fraude. Pode até configurar crime. Então, quem está com contrato suspenso não pode trabalhar. Se ela trabalhou nesse período, aí ela tem direito ao 13º, só que ela tem que devolver todo o dinheiro recebido do governo. O Bonfim também está com a gente e pergunta: eu tive um AVC, dei entrada no INSS agora no mês de outubro. Vou ficar 2 meses encostado pelo INSS. Eu vou receber o 13º? Já tenho 1 ano e 1 mês de trabalho pela empresa. E agora que aconteceu esse AVC comigo? Ele vai receber sim o 13º da empresa por todo o período em que ele não esteve afastado, só que no período de afastamento, depois do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. Muito obrigado, Rafael, pela participação, por responder as dúvidas dos nossos telespectadores que já estão se preparando para colocar a mão nesse dinheiro que cai a primeira parcela hoje, né? Muito obrigado. Lilian, volto com você aí no estúdio, já agradecendo toda a participação da galera de casa. A gente conseguiu responder uma boa parte dessas perguntas e vai estar tudo lá no G1 Goiás, bem explicadinho todas essas respostas do Rafael, para você que está chegando agora com a gente nessa conversa. Tá muito sério. Olha só, deu para esclarecer muitas dúvidas, isso é bacana, porque normalmente as pessoas acabam mandando perguntas parecidas, né, Gabriel? E nesse bate-papo, nesse ping-pong, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas. Obrigada, viu, pelas informações, bom trabalho. Agradeça também ao advogado Rafael Lara pelos esclarecimentos.